Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Comece com uma narração sóbria que mergulhe na declaração cortante de John Kennedy e sua repercussão imediata no universo esportivo. O vídeo abre com o impacto da fala do atacante John Kennedy: "Não devia ter saído, boa sorte vão precisar para enfrentar a Inter de Milão." A frase ressoa com peso e provoca um tremor no ambiente tricolor. Acompanhe um raio-x que vai além do confronto europeu, traçando um paralelo com o desempenho recente do Fluminense no Brasileirão 2025 e nos torneios internacionais. O texto avança para contextualizar John Kennedy, formado nas categorias de base e lembrado pelo golaço decisivo na semifinal da Libertadores de 2023, hoje emprestado. Revisitou sua história usando um tom provocador que reacende a discussão sobre escolhas pessoais e os desafios do tricolor em solo nacional e continental. A seguir, o roteiro analisa onde o Fluminense está hoje no Brasileirão 2025, ocupando a sexta posição, com 13 pontos em 11 rodadas, mantendo-se firme na zona de pré-Libertadores. Uma colocação respeitável, mas que revela fragilidades, sobretudo na osmose entre defesa sólida e eficácia ofensiva. Nas palavras seguintes, o vídeo mergulha no perfil do atual elenco: Renato Gaúcho à frente do time, apostando na experiência de Thiago Silva e Fábio no sistema defensivo. Ambos têm sido, e seguem sendo, pilares de estabilidade. Uma muralha veterana que, ainda assim, enfrenta tremor quando o tricolor se expõe em transições rápidas. O roteiro destaca o desempenho defensivo: o empate recente em 0-0 contra o Mamelodi, pelas fases iniciais da Copa do Mundo de Clubes, evidenciou a disciplina tática imposta por Renato, mas também expôs limitações ofensivas. Depois, a trama reavalia o ataque. Germancano segue sendo a referência, com histórico de gols expressivos em 2025, inclusive em jogos internacionais. Ao seu lado, João Arias distribui velocidade e criatividade, com 4 assistências no Brasileirão. Canobio, contratação de peso, chega empolgado, mas ainda ajusta sua inserção no estilo de jogo fluminense. O roteiro então desdobra ataques que oscilaram em partidas decisivas: vitória por 2-1 sobre o Vasco, derrota cruel por 3-2 diante do Atlético MG que mantém o time nos 6 primeiros colocados. Na sequência, introduz-se a faceta emocional. A frase de John Kennedy transborda frustração, não apenas pelo momento pessoal, mas por algo que ecoa dentro do vestiário. O vídeo relaciona isso ao histórico recente: o Fluminense mantém equilíbrio entre vitórias e tropeços, mas sofre na hora H, muitas vezes cedendo gols nos acréscimos ou desperdiçando chances cruciais. O roteiro ressalta o peso da instabilidade tática. Renato Gaúcho alterna escalões compactos e linhas recuadas, contudo as transições ofensivas sofrem falta de precisão, sobretudo ao enfrentar marcações fortes. Num tom incisivo, o texto evoca o confronto contra a Inter de Milão. "Vão precisar de sorte", disse Kennedy. A frase serve como gatilho para debater o gap entre a luta pelo título nacional e a urgência de manter a coesão em frente à elite europeia. O roteiro encerra o bloco enfatizando a ambição do clube: reconquistar o protagonismo no Brasil, assegurar vaga na Libertadores via Brasileirão e se fortalecer para o duelo europeu. Fica implícito, a fala de Kennedy não é só provocação, é termômetro da frustração de quem viveu o futebol de alto nível e se choca com a realidade presente. O vídeo retoma o ponto de tensão gerado pelas palavras de Kennedy, agora sob a perspectiva do ambiente interno do Fluminense. Dentro do elenco, a declaração do atacante provocou reações divididas. Enquanto alguns enxergaram como um desabafo de quem ainda tem amor pela camisa tricolor, outros viram como uma crítica direta à gestão e à postura de certos atletas. O vestiário sentiu. E no futebol, bastidores inflamados costumam refletir dentro de campo. A crítica indireta também recai sobre decisões da diretoria. A saída de John Kennedy, que poderia ter sido o camisa 9 ideal para o momento atual, expõe um dilema recorrente: abrir espaço para promessas que depois explodem em rivais ou no exterior. E mais uma vez, o tricolor se vê diante de uma lacuna no ataque em jogos importantes, sentindo falta de um atleta decisivo e irreverente como ele. O roteiro então traz à tona a importância simbólica de Kennedy,
autor de gols em clássicos, jogador de personalidade forte, criado nas Laranjeiras, com DNA tricolor. Sua ausência é sentida não só pela técnica, mas pela alma que ele entregava a cada partida. E ao declarar que não devia ter saído, ele também dispara contra sua própria escolha, ou contra as circunstâncias que o empurraram para longe. Em seguida, o vídeo compara os momentos pré e pós-saída do atacante. Com Kennedy, o Fluminense apresentava maior profundidade de elenco no setor ofensivo e conseguia alternar entre um jogo mais reativo e outro mais propositivo. Sem ele, a equipe ainda busca esse equilíbrio, mesmo contando com nomes de peso, como Douglas Costa e Marquinhos Cipriano, que tentam se firmar. O texto analisa também o desempenho do Fluminense na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Apesar da classificação, o time passou longe de empolgar. O empate sem gols com o Mamelodi Sundowns, mesmo com domínio de posse, mostrou um Fluminense previsível, com dificuldade de furar defesas bem postadas. E se contra sul-africanos já foi complicado, como será diante de um gigante como a Inter? O vídeo então traça um paralelo com o momento da Inter de Milão, atual campeã italiana, equipe organizada, forte fisicamente e taticamente entrosada. Com nomes como Lautaro Martins, Barella e Di Marco, o time italiano impõe respeito e oferece um desafio brutal para qualquer adversário sul-americano. Kennedy sabe disso, e talvez tenha soltado sua frase exatamente por esse motivo: ele conhece o tamanho da montanha a ser escalada. O roteiro levanta o ponto psicológico do elenco tricolor. A pressão aumenta. As palavras de Kennedy reverberam nos treinos, nas redes sociais e entre os torcedores. Muitos apoiam o atacante, enquanto outros preferem esquecer o episódio. Mas uma coisa é certa: a responsabilidade agora é de quem ficou. E o confronto com a Inter se transforma numa verdadeira prova de fogo para este grupo. Em seguida, o texto destaca o papel de Renato Gaúcho. O treinador experiente tenta blindar o elenco, desviar o foco da declaração e concentrar forças na preparação. Mas a verdade é que até ele sabe que o burburinho mexe com o emocional da equipe. O momento exige firmeza, frieza e uma liderança que vá além do campo tático. O roteiro insere a torcida na narrativa. O Maracanã, mesmo em tempos de resultados irregulares, segue pulsando em apoio. Mas o torcedor quer mais. Quer resposta. Quer atitude. A provocação de Kennedy acendeu algo na arquibancada, a fome de mostrar que o Fluminense pode, sim, enfrentar um colosso europeu de igual para igual. E a oportunidade está próxima. Por fim, o vídeo encerra esse bloco com um olhar para o futuro imediato. O Fluminense tem desafios pelo Brasileirão que não pode desprezar. Cada ponto importa. O G6 é apertado. A regularidade é urgente. E ao mesmo tempo, há um compromisso com a honra, não apenas de vencer, mas de provar que a camisa tricolor, mesmo sem Kennedy, segue imponente. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com base em tudo que foi apresentado até aqui, o vídeo se encaminha para seu desfecho com um tom sério, porém carregado de intensidade esportiva. A declaração de John Kennedy, mais do que uma simples alfinetada, escancarou feridas abertas no Fluminense. Feridas de um time que ainda busca estabilidade, que vive entre altos e baixos, mas que não abre mão de sonhar alto, nem mesmo diante de adversários do mais alto calibre europeu. O roteiro reforça que a fala do atacante não deve ser interpretada apenas como ressentimento, mas como um alerta. Kennedy, que conhece as entranhas do clube, sabe das virtudes, principalmente, das fragilidades da equipe. Ao dizer boa sorte, vão precisar, ele aponta para um temor compartilhado por muitos, que o Fluminense ainda não esteja pronto para enfrentar o peso de um duelo com a Inter de Milão. A narrativa foca agora no papel dos líderes dentro de campo. Fábio, veterano no gol, Thiago Silva, referência de liderança, e Ganso, cérebro do meio-campo, são chamados, ainda que implicitamente, a elevar o padrão. O time precisa ser mais que coeso, precisa ser corajoso. Precisa representar com honra o escudo que carrega. Porque agora não é mais só um jogo, é uma afirmação de identidade.
No ambiente externo, a torcida se divide entre a saudade de Kennedy e a confiança nos que ficaram. Mas a arquibancada é uníssona em um ponto: o Fluminense tem que dar resposta em campo. As palavras se tornam secundárias quando a bola rola. E essa resposta precisa ser clara, contundente e, acima de tudo, digna da história tricolor. Na reta final do vídeo, o roteiro resgata o espírito de 2023, quando o Fluminense superou desconfianças e chegou ao topo da América. A mensagem é direta: se foi possível lá atrás, também pode ser agora. Mas a diferença é que desta vez, não haverá margem para erros. Contra a Inter, qualquer vacilo será punido. E para triunfar, o tricolor terá que entregar seu melhor futebol em todos os aspectos: técnico, físico e mental. A conclusão do conteúdo reforça a tese de que a provocação de Kennedy é apenas mais um capítulo da longa e conturbada trajetória de um clube que aprendeu a crescer sob pressão. O Fluminense se encontra em mais uma encruzilhada. Pode afundar sob o peso das críticas, ou pode renascer com a fúria de quem não aceita ser subestimado. O vídeo termina com um chamado silencioso à reflexão: se as palavras de Kennedy foram duras, a resposta não deve vir na mesma moeda. Ela precisa vir nos 90 minutos, com bola na rede, raça, organização e espírito de decisão. Porque é isso que se espera de um gigante. E nesse momento de tensão e expectativa, resta uma pergunta pairando no ar: será que o Fluminense vai transformar a provocação em motivação, ou sucumbirá ao próprio desequilíbrio? A resposta virá muito em breve, quando a bola rolar e o destino se encarar de frente com a realidade. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.